Delcy vai aos Estados Unidos porque está cumprindo ordens de Donald Trump, ou seja, os maduristas estão sendo submetidos à força, vamos ser claros, às ordens de Donald Trump e tem que obedecer. Estamos seguindo o caminho certo e não há volta. Se resolverem bancar os engraçadinhos, como dizemos na Venezuela, vem uma segunda onda e eles vão sumir, essa é a palavra, certos personagens. Quando eu digo sumir, é porque nem as botas vão sobrar para eles. Praticamente vão acabar com eles. Amigos, esta é uma notícia de última hora da Venezuela. Estão acontecendo coisas e estamos aqui para contar para vocês. Olhem, a primeira. Foram localizadas contas na Suíça de Delcy Rodrigues e Jorge Rodrigues em nome de laranjas. Bom, a lista de pessoas além de Maduro, da equipe chavista com contas na Suíça, é enorme. Se quiserem, posso publicar os nomes de todos eles, mas levaríamos várias horas. Eles traficaram drogas, traficaram petróleo e traficaram ouro, e parte desses lucros está na Suíça. E diferentemente de Maduro, que teve esses ativos bloqueados pela Suíça, com Delcy e Jorge Rodrigues, não. Esses ativos continuam lá e não estão bloqueados por enquanto. Essa poderia ser uma das armas que Donald Trump usa para obrigar a fazer o que ele manda na Venezuela, algo que já ficou comprovado com a libertação de presos. Mas atenção, Delcy Rodrigues pediu para ir à Casa Branca na semana que vem, semana em que também estará na Casa Branca Maria Corina Machado. Não quero nem imaginar. Espero que não aconteça uma reunião dos três. Maria Corina não cederia a isso. Permitam-me, é preciso explicar muito do que está acontecendo e há um militar que ainda está exilado, espero que por pouco tempo, na Espanha. Almirante Carlos Molina Tamayo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Albert, e boa tarde. E bem, sim, vamos esclarecer muitas coisas porque há muita desinformação, especialmente na imprensa espanhola de esquerda, que manipula muito. Mas vou te dar duas linhas gerais e depois desenvolvemos isso. Tudo o que está acontecendo na Venezuela agora são ordens da administração Trump. Para os chavistas, quero dizer, para os chavistas maduristas. Delcy vai aos Estados Unidos porque está cumprindo ordens de Donald Trump. Ou seja, os maduristas estão sendo submetidos à força, vamos ser claros. As ordens de Donald Trump têm que obedecer. E já foi dito claramente para eles, se vocês não obedecerem, vem uma segunda onda de ataque e essa segunda onda vai ser letal. Porque não precisam capturar ninguém, mas sim eliminar fisicamente. Nesse sentido, o bufão Jorge Rodrigues, que ontem disse que graças à articulação de Zapatero, de Sanches e de Lula, isso é mentira, isso é um engano. É uma ordem da administração Trump que devem soltar todos os prisioneiros políticos da Venezuela. Então, o mérito de tudo isso, o braço armado dos Estados Unidos da América, que vem sendo um grande aliado da causa libertária venezuelana. Ou seja, todos aqueles que falam com tanta convicção que Trump cometeu um crime e só quer petróleo, que comecem a pedir desculpas, né? Totalmente, mas é que distorcem muito e manipulam a informação. Estados Unidos intervém contra Maduro e seu grupo narcocriminoso porque eles são uma ameaça para os Estados Unidos da América. Essa é a razão, pelas três linhas que sempre mencionamos: o narcotráfico, o envio de criminosos e psicopatas para os Estados Unidos e a relação com o Hezbollah, os ayatolás, etc. Essa é a razão da intervenção dos Estados Unidos contra o grupo narcocriminoso. E agora o que Trump está dizendo é que como Delcy e seu grupo, porque já não é mais Maduro, Delcy e seu grupo de criminosos roubam o petróleo. Eu vou administrar o petróleo, eu, Trump, vou administrar o petróleo e vou trazer sossego ao povo venezuelano, porque o dinheiro quem vai administrar sou eu e não vocês que roubam tudo.
Simples assim. Claro. Então, com esse dinheiro, o que eu entendo é que vai vir um mini plano Marshall na Venezuela para fornecer insumos, infraestrutura, questões de saneamento e saúde, etc., para a população venezuelana nesse período de transição. Então, os Estados Unidos não estão roubando o petróleo, e ouçam bem isso, esquerdistas do mundo. Quem estava roubando era Cuba, Rússia, China e Irã, parem de mentir. E esse negócio de direito internacional, isso é uma falácia. O direito internacional existe para ajudar os povos, não para ajudar um grupo de narcocriminosos. E vocês estão invocando o direito internacional para defender Maduro. Não, invoquem o direito internacional para defender o povo venezuelano, coisa que vocês não fazem há anos. Há anos Maduro massacra a população venezuelana. Não posso concordar mais com o senhor, almirante. Se Maria Corina Machado for à Casa Branca na semana que vem, é por ordem de Trump, e se Delcy for também. O que pode acontecer aí? Que ordens ele pode dar a qualquer uma delas? Que informação o senhor tem? Bom, a Maria Corina Machado, ele não vai dar ordem. Maria Corina Machado vai coordenar relações de ganha-ganha com o governo dos Estados Unidos. Porque Maria Corina Machado, que é a líder da Venezuela, indiscutível, e junto com o senhor Edmundo Gonzalez, sempre estiveram de acordo com os Estados Unidos. Então, vamos ver dessa forma. Maria Corina Machado e Trump são sócios na democracia venezuelana em uma relação de ganha-ganha. Os Estados Unidos vencem ao eliminar a ameaça do narcoterrorismo de Maduro e seus comparsas. Almirante, aconteceu algo. Acho que seria um bom momento para esclarecer isso. Havia uma má relação entre Maria Corina e Trump. Maria Corina visitou Biden uma vez. A CIA enviou vários para falar com ela e ela não quis recebê-los. E depois, aqui tem um personagem que eu acho perigoso, que é um tal de Grenell, que você deve conhecer, que está na administração de Donald Trump. E me dizem que ele trabalha mais para os interesses da petroleira Chevron do que para defender os Estados Unidos. E claro, se personagens assim se metem no meio dessa relação, podem atrapalhar tudo. Concordo, o Grenell também não me causou uma boa impressão, mas lembremos que temos um grande aliado, que é o secretário Marco Rubio. O secretário Marco Rubio não é enganado facilmente. E o secretário Marco Rubio conhece a Maria Corina Machado e sabe que o país, sob a liderança de Maria Corina Machado, refiro-me à Venezuela, vai ser um grande aliado dos Estados Unidos. Por isso eu digo que entre a administração Trump e Maria Corina Machado existe uma relação excelente. E tem que existir, porque há coincidência, há convergência em todos os pontos. Agora, no caso de Delcy, é que Delcy está como adversária. Delcy é uma violadora dos direitos humanos. Delcy é uma mafiosa do petróleo venezuelano que eles roubaram. Por aí eu li um relatório sobre uns tais irmãos Calé que roubaram bilhões de dólares. Então, Delcy vai aos Estados Unidos e não nos enganemos, ela não vai negociar. Ela vai receber instruções de Trump, ou seja, eles não estão em posição de negociar. Eles já foram derrotados com essa ação de captura do chefão principal Maduro. Eles estão em uma posição submissa e o que vão fazer é receber instruções e a única coisa que podem responder é sim, senhor. Dizem outra coisa, sim, senhor. Isso é a única coisa que podem responder. Vamos ser claros quanto a isso. Isso é importante. Bem, há um amigo, um informante confidencial na Venezuela. Temos muitos que, apesar da perseguição, das ameaças, de terem o celular revistado, bem, continuam nos enviando mensagens. Não vou dizer o nome dele. C. Vamos chamá-lo assim, e é um resumo de como está a situação. Vamos ouvi-lo. Eles têm mais tecnologia, muito mais armamento, não estamos preparados. O pessoal estava devolvendo os fuzis que foram entregues voluntariamente. As pessoas não querem saber de nada. As pessoas não querem lutar. Foi bem feio o que aconteceu em Caracas. Fomos neutralizados. Toda a força que tínhamos para responder não funcionou. Desligaram todo o sistema elétrico, derrubaram os radares, derrubaram todos os iglas. As pessoas estavam com medo. Só um pegou um igla.
E quando ele disparou, imediatamente o drone detectou ele e, bom, mataram todos eles com uma única bomba. Aqui no 23 de janeiro, um tentou ser valente, atirou, errou e o drone voltou, lançou uma bomba e destruiu metade de algumas áreas. Cerca de 100 militares morreram. E foi verdade, pois foram só 8 helicópteros e 20 homens que mataram 200 homens, bom, 32 de uma só vez, um monte de guardas de honra presidencial, um monte de civis. E eram só 20, mas os armamentos que eles tinham eram os armamentos que disparavam mais de 300 balas, cara, por minuto. Eram uns armamentos que os caras eram rápidos demais, tinha uma parada que me fez sangrar, eu sangrava pelo nariz, não sabia do que era. Foi um apito que soou em toda Caracas e fazia as pessoas sangrarem pelo nariz, pelos ouvidos, a gente não conseguia se mexer. Esse apito nos imobilizou. Dizem que é o que chamam de onda de choque sônica. Curioso que esse amigo diga que as pessoas estão devolvendo essas armas que foram distribuídas de forma absurda à população civil, achando que iam sair para defender o narcotraficante. Mas há muito medo. As milícias continuam. O que elas querem é amedrontar o povo. E, acima de tudo, Diosdado Cabello continua livre. Por quê? Porque ainda não o eliminaram. Bem, isso é um processo de um câncer que penetrou todas as instituições da Venezuela por 26 anos, não é? E erradicar isso, claro, leva seu tempo. Já foi cortada a cabeça do câncer, que é Maduro, e seu comparsa Flores continua. Mas pouco a pouco isso vai se desfazendo. Mas lembremos que Diosdado estava dizendo que nenhuma gota de petróleo iria para os Estados Unidos 2 dias antes da intervenção do sábado passado. E agora ele está dizendo que, bom, que agora já existe uma relação e um compromisso do governo da Venezuela com os Estados Unidos para o petróleo, né? Mudam rápido, são muito hipócritas. Agora, com relação àquela entrega de armas que eu vi em alguns vídeos, são AK-47 novos, vamos dizer assim. E não são os fuzis de assalto AK-103, que são os que as Forças Armadas da Venezuela têm oficialmente. Isso. Quando a democracia retornar, vai ser preciso buscar os culpados, porque isso é um crime. Estarem entregando armas de guerra para bandidos matarem venezuelanos inocentes. Eles ainda têm a ilusão de que têm controle. Eles não têm controle. Só lhes resta a rendição incondicional e o presidente Trump deixou isso bem claro para eles. Se não obedecerem às instruções que eu dou, vem uma segunda onda de ataques. E como eu disse anteriormente, essa segunda onda de ataques não vai ser de extração, vai ser de eliminação física dos principais chefes. Eliminando os principais chefes, caso seja necessário. Claro, os subchefes vão obedecer imediatamente. Mas Delcy Rodrigues e o psicopata Jorge Rodrigues são mais habilidosos que Diosdado Cabello, porque são valentões de bairro, mas quando querem são valentões diplomáticos, por assim dizer. E eles sabem que, por enquanto, não tem recompensa por suas cabeças ou ordem de busca e captura do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que a informação que eu tenho vai chegar até eles e eles vão tentar encobrir isso de uma forma que vão tentar sair ilesos e entregar o poder. Porque, não porque queiram, mas porque estão obrigados a isso pela força. Essa é a realidade. Narcoterroristas só se dominam pela força. Com narcoterroristas não se negocia. Com narcoterroristas se mostra o músculo militar letal. E eles são colocados para receber instruções sobre o que devem fazer e obedecer. E entendo que também estão protegendo a Delcy porque o cartel vai querer eliminá-la assim como quis eliminar Maduro, não é? Alguém deve protegê-la para que seja útil e, quando deixar de ser, que a levem para os Estados Unidos para a mesma prisão. Esse é o plano. Sim, bom, e também vamos levar em conta que tanto o presidente Trump quanto o secretário Rubio, eles têm um grupo de assessores, um grupo de analistas. O conselheiro de Segurança Nacional e o secretário de Estado contam com equipes de analistas fortes. E eles recomendam, claro, os caminhos de ação com base no objetivo. O objetivo é remover o câncer do narcoterrorismo da Venezuela. E eles recomendam a melhor forma de evitar mortes de pessoas inocentes, tanto do lado dos Estados Unidos quanto do lado da Venezuela. E eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho porque estão desativando esse câncer de uma forma que até agora
Os mortos foram aqueles cubanos que mereciam por estarem invadindo a Venezuela e, infelizmente, alguns poucos sargentos, tenentes e soldados pobres que estavam no lugar errado na hora errada, porque esse pessoal subalterno não tem por que pagar pelos desmandos dos chefes do narcoterrorismo. De modo que eles estão desativando isso, conseguindo que haja uma transição e depois entremos na democracia. E aí, claro, é um grande alívio que Maria Corina Machado vá para os Estados Unidos, porque aquela pergunta que fizeram ao Trump, eu não tenho certeza. Eu acho que ele confundiu a pessoa, porque não me bate muito esse vocabulário em relação a Maria Corina Machado. E esse eu acho que sim, foi uma má interpretação, porque o que eu vi foi que ele disse que ela é uma grande senhora e que ela mudou. Me diga, o número final de mortos chegou até você? Me falaram de mais de 200 militares mortos, contando os 32 escoltas cubanos. Disseram algum número exato para você? Mais ou menos um número parecido com esse, 217. Mas é que com esse regime não dá para acreditar em nada. Sim. Esse número parece forçado porque para eles, ou seja, o que aconteceu com eles é um grande desprestígio, uma humilhação para esse narco-regime. Além disso, criou um efeito psicológico paranoico elevado ao cubo, porque estão todos assustados. Eles perceberam que o grupo mais treinado de proteção pessoal do regime comunista cubano foi aniquilado. Aniquilado de uma forma relativamente simples. Nenhum combatente da Delta Force morreu, todos os outros lutaram. Um coronel de 67 anos ali, que é um assassino de aluguel, é um coronel especialista em assassinatos por encomenda. Especialista em defesa de tiranos. E foram eliminados fisicamente em poucos minutos. Então, isso é um golpe duro para o regime da Venezuela e para o regime comunista cubano, que agora estão sendo expulsos da Venezuela. Começamos com a boa notícia de que mais de 400 presos políticos foram libertados, mas ainda restam outros 400. E deixando claro que Rodríguez Zapatero não teve nada a ver com isso. Na verdade, foi ele quem os colocou na prisão, algo que muitos de nós aqui na Espanha sabemos muito bem. Zapatero está neste momento em uma encruzilhada e um juiz da Audiência Nacional abriu investigações contra ele por suposta lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Aqui temos como colaborador o advogado que tornou isso possível, Javier Pérez Roldán. Ele nos contou há alguns dias o motivo. Claro, existe no imaginário coletivo a ideia de que contra um chefe de governo ou um ex-presidente não se pode apresentar queixas. Bem, isso por um lado. E por outro lado, claro, nesses assuntos muitas vezes é difícil comprovar os indícios. Por que nós apresentamos isso agora? Porque desde o momento em que Maduro foi detido, desde o momento em que os Estados Unidos, há alguns meses, declara que o governo, era uma narcoditadura, e finalmente o detém, claro. É que como Zapatero colaborou diretamente com esse governo, foi colaborador necessário, cúmplice de uma narcoditadura. Então, agora as evidências para que um tribunal possa abrir uma investigação penal, agora são muito mais fortes. Em primeiro lugar, ele não trabalhava por amor à arte, ou seja, ele recebia uma remuneração e essa remuneração não vinha do governo da Espanha, nem do Reino da Espanha, nem nada do tipo. Essa remuneração era pela intervenção dele, não do governo da Venezuela. Depois vai ser preciso ver se é uma mina de ouro, se são outros tipos de contrapartidas. Essa é a primeira parte e a segunda parte. De fato, ele atuou como representante oficial do governo da Venezuela, tanto gerenciando todo tipo de acordos, relações internacionais, como principalmente o mais grave, lavando a imagem do próprio governo. Todos sabemos que as últimas eleições, na verdade, não só as últimas, mas as de muitos anos atrás, as eleições de verdade são fraudadas. Maduro não ganhou nenhuma delas. E, no entanto, Zapatero, que atuava como observador internacional, veio validar como legítimas. Então, claro, um governo que é uma narcoditadura, que pode se manter no poder pela aparência de vencer umas eleições,
Se o observador internacional, que tem o dever de controlar que a legalidade seja cumprida, acaba falsificando, mentindo, para que o governo continue. Então se torna um elemento imprescindível para a continuidade de Maduro no poder e, portanto, em sua atividade criminosa. O que ocorre com as filhas de Zapatero? As filhas de Zapatero que montam uma empresa, de repente essa empresa passa a ser próspera e é uma empresa que se dedica à publicidade, à intermediação. Não poderia ser, assim fazemos na denúncia, que não seja nada mais do que uma fachada para lavar dinheiro, fingir uma série de serviços e, em troca, receber pagamentos? A denúncia foi apresentada. Me garantem que ele está mexendo os pauzinhos em todos os lugares, inclusive nos Estados Unidos, para evitar que ele seja incluído em uma investigação, mas não daqui, dos Estados Unidos, que é o que mais o preocupa. E, ao mesmo tempo, me dizem que ele já está sendo investigado nos Estados Unidos e não é de agora, já faz tempo. O que vai acontecer com Zapatero? Porque a possibilidade de que ele saia impune, como dizemos na Espanha, que não toquem nem um fio de cabelo dele porque é amigo da Delcy, nos parece indigno. Bom, primeiro que nos Estados Unidos há uma separação clara de poderes. E se houver um juiz investigando isso, o lobby ou a influência que o Zapatero fizer não vai conseguir impedir isso. E também o Zapatero está muito nervoso com o que está acontecendo na Venezuela, porque ele sabe que se retomarmos a democracia, todos os arquivos vão aparecer das supostas irregularidades na relação do governo do socialismo do século XXI com o Zapatero. E eu tenho evidências verbais de alguns deputados quando estavam na reunião de Santo Domingo há alguns anos, onde Zapatero realmente estava, ele não era um árbitro entre dois lados, ele fazia parte de um dos lados. Ele fazia parte do grupo chavista madurista e praticamente hostilizava a parte da oposição para que aceitassem o que o madurismo queria impor. Ou seja, ele nunca foi imparcial, sempre esteve do lado do regime madurista. E isso os presos políticos, isso é uma falácia. Os presos políticos foram soltos ontem e vão ser soltos todos esses dias por instruções e ordens de Washington para Delcy. Simples assim. Assim, nem Lula, nem Petro, nem Sanches, nem Zapatero tiveram influência nisso. Porque se fosse por eles, ou seja, se Maduro não tivesse sido capturado no sábado e não entrassem em cena as ordens do presidente Trump para Delcy Rodrigues, essas pessoas ainda estariam presas. Ou seja, esqueçam isso. Esqueçam Zapatero e Sanches. Isso é uma questão de pressão e força, e é por isso que o regime madurista está cedendo. E nós já dizemos isso há anos. A Venezuela só será libertada com o músculo militar dos países aliados. Caso contrário, nós venezuelanos estaríamos cada dia pior. Última mensagem, e eu gostaria que fosse positiva, porque os venezuelanos em todo o mundo que nos assistem estão vivendo uma montanha-russa. De repente, a alegria de ver Maduro na cadeia, mas colocam Delcy no poder. Agora voltam a respirar aliviados pela libertação dos presos. Há mais motivos para ter esperança do que para o contrário, não é, Almirante? Claro que sim. Vou fazer uma analogia com o xadrez. Temos o rei, que é o presidente Trump, temos a rainha, que é Maria Corina Machado, e temos um peão, que é Delcy Rodrigues. Ok, tão simples assim, tão simples assim. Isso está ganho para a democracia. Desde sábado, que muita gente não acreditava há anos. Eu, particularmente, venho vendendo essa ideia de que os Estados Unidos, a única forma de nos ajudar é demonstrar ao governo norte-americano que o grupo de Maduro é uma ameaça para a sua segurança e defesa. E assim tem sido demonstrado. E dentro desse rei e dessa rainha, temos alguns bispos e alguns cavalos, que são o senador Marco Rubio, Peter Hessek, Maria Elvira Salazar, Rick Scott, ou seja, Jiménez. Ou seja, temos um grupo de falcões em Washington, republicanos que não vão nos virar as costas, e esse processo já começou. Já se pode dizer que a partir de sábado estamos em transição
Eu sei que estamos desesperados para voltar à Venezuela à democracia, mas bem, são 26 anos e que passem algumas semanas, alguns meses a mais. Olha, eu também gostaria de voltar já, faz anos que não, desde 2002 estou fora, acho que sou o oficial que está há mais tempo no exílio. Desde maio de 2002 tive que sair porque senão iam me matar, evidentemente. E tenham fé, venezuelanos. O presidente Donald Trump é muito hábil no combate aos comunistas, ele odeia os comunistas. O secretário Marco Rubio é anticomunista, odeia os comunistas e vão ajudar a implementar a democracia na Venezuela. E temos nossos líderes, o senhor Edmundo Gonzalez e a senhora Maria Corina Machado, que estão alinhados com o governo dos Estados Unidos. Não se deixem levar por más interpretações. Estamos no caminho certo e não há volta atrás. Se resolverem bancar os engraçadinhos, como dizemos na Venezuela, vem uma segunda onda. E vão sumir, essa é a palavra, com certos personagens. Quando digo sumir, é porque não vai sobrar nem as botas deles. Praticamente vão acabar com eles. Simples assim e claro assim. A segunda onda, se eles não obedecerem à ordem do presidente Trump, é para eliminar fisicamente Padrino, Diosdado Cabello, Delcy, Jorge Rodrigues e alguns comparsas. Então, tenhamos fé de que a democracia já está voltando à Venezuela. Muito obrigado, Albert. É um prazer, como sempre, Almirante. Viva a Venezuela livre e, se me permite, viva a Espanha livre também. Também. É que Venezuela e Espanha estão ligadas. Cai o regime da Venezuela e isso vai ajudar a derrubar os chavistas da Espanha, que são Sánchez e Zapatero. Almirante Carlos Molina Tamayo, um prazer como sempre. Um forte abraço. Continuamos informando. É isso mesmo. Continuamos na saga e um grande abraço a todos. Obrigado. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.